Gente, na semana passada, o Dr. André estava no capítulo 8º, onde falava da emancipação da alma, que falava sobre o sono, né? Sobre os sonhos, né? Como se dá, por quê, né? Por que não se lembrava. Então nós vamos dar continuidade hoje, ainda nesse capítulo, né? De emancipação da alma. Mas no item, né? Da questão 413, né? Onde fala no tema visita espírita entre pessoas vivas. Se há possibilidade de uma pessoa viva se comunicar com outra, né? No sonho, né? Então, Kardec, né, na pergunta aos espíritos, né, do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos uma dupla e simultânea existência. A do corpo, que nos dá a visão de uma relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isto é exato? Né? Então, nós teríamos aí uma dupla personalidade, né? Então, os espíritos respondem: no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma, mas não são, propriamente falando, duas existências. São mais duas fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Então, não há uma dupla existência, apenas uma só, né? Mas que ele vive duplamente numa só existência. Na questão 414, duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Será que quando você está dormindo, o seu espírito se desloca, se desliga do corpo, ele pode visitar outras pessoas? Os espíritos respondem: sim, e muitas outras que creem não se conhecerem. Reúnem-se e conversam. Podes ter, sem disso, suspeitar amigos em outro país. O fato de ir ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o fazeis quase todas as noites. Se a gente perceber direitinho, de repente eu falo: puxa vida, de repente eu estou lá com a minha irmã, já aconteceu comigo, eu estou lá com ela, parece que, será que é verdade ou não? Parece uma coisa tão abstrata, mas acontece e quase todas as noites nós podemos perceber isso. É só a gente prestar atenção que acontece. Na questão 415, pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que elas não nos lembrando? Qual pode ser, né, a utilidade dessas visitas noturnas se nós não lembramos? A resposta: fica, comumente, ao despertar, uma intuição, que é frequentemente a origem de certas ideias que vêm espontaneamente, sem que as expliques, e que não são outras que aquelas adquiridas nessas conversas. Então, às vezes, uma coisa que parece que não tem explicação, né? Mas dá origem a certas ideias que vêm assim, por intuição, espontaneamente. Na questão 416, o homem pode provocar as visitas espíritas pela sua vontade? Quer dizer, eu quero fazer a visita pela minha vontade? Pode ele, por exemplo, dizer ao dormir: essa noite eu vou me encontrar em espírito com tal pessoa, né? Falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. Há a possibilidade de fazer isso, né? Isso se você está acordado ali no estado de vigília, né? Falando: hoje eu vou sonhar e vou falar com tal pessoa lá em outro país, em outra cidade.
Os espíritos respondem: eis o que se passa. O homem adormecido, seu espírito desperta, e o que o homem resolveu, o espírito frequentemente está longe de seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando este está desprendido da matéria. Isto se aplica aos homens já muito elevados. Os outros passam de outra forma sua existência espiritual, entregando-se às paixões ou permanecendo na inatividade. Pode, pois, acontecer que, segundo o motivo pelos quais se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas sua vontade no estado de vigília não é uma razão para que o faça, tá? Então não é o caso, tá? Apenas o corpo é o corpo, o espírito é o espírito. Na questão 417, um certo número de espíritos encarnados pode reunir-se em assembleia. Vamos dizer que falou: olha, nós vamos se reunir em assembleia. Resposta: sem sombra de dúvidas. Os laços de amizades antigos ou novos reúnem frequentemente diversos espíritos ditosos, né? Aqueles que estão no mundo feliz, né? De se reencontrarem em assembleia. São os espíritos mais elevados que estão no mundo bem mais elevado, já. Então eles têm condições de encontrar em assembleia com outras pessoas, uns laços de amizade antigo, né? De outras encarnações. Pela palavra antigo, é preciso entender os laços de amizades contraídos em outras existências anteriores. Quando se fala antigo, né? Em outra existência passada, né? Que ele conheceu lá. Trazemos ao despertar uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas ocultas, ignorando sua fonte. Tá? Questão 418. Uma pessoa que acreditasse um de seus amigos morto, enquanto ele não esteja, poderia se encontrar com ele em espírito e saber assim que está vivo? Poderia, nesse caso, ter a intuição ao despertar? Quer dizer, a pessoa está viva, mas ele acha que talvez esteja morto, ele pode se comunicar, né, para saber, né? A resposta: como espírito, certamente pode vê-lo e conhecer sua sorte, se não lhe é imposta como uma prova. A crença na morte do amigo, ele terá um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Então, para saber, pode por intuição, por uma premonição, né, um pressentimento, ele pode imaginar se a pessoa morreu ou se está vivo. Nesse item, a transmissão oculta do pensamento, na questão 419. Porque a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge sobre vários pontos ao mesmo tempo? A resposta: já vos dissemos que, durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu, e o homem acredita tê-lo inventado. Assim, vários podem encontrar a mesma coisa a um só tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, usai uma figura mais justa do que acreditais. Cada um contribui em propagá-la sem suspeitar, achando que é uma ideia dele, mas uma ideia que foi propagada e que todo mundo pode aproveitar. Questão 420. Podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? Resposta: o espírito não está encerrado no corpo, como uma caixa
que, como uma caixa, ele irradia por todos os lados. Por isso ele pode se comunicar com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, ainda que o faça mais dificilmente. Nós temos a capacidade da transmissão de pensamento de se comunicar com outras pessoas, né? Mas eu acho que a gente tem que estar bem mais evoluído para utilizar dessa facilidade de se comunicar através do pensamento. Às vezes a gente fala assim, puxa vida, você pensou o mesmo que eu. Será que é uma transmissão de pensamento? Pode ser. Questão 421. Porque duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia? A resposta: há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que faz duas pessoas se verem e se compreenderem sem necessidade dos sinais exteriores de linguagem. Poder-se-ia dizer que eles falam a linguagem dos espíritos. Os espíritos podem se comunicar pelo pensamento, né? Nós precisamos da fala para se comunicar, né? Mas existem muitas outras formas, né? Então, há entre eles uma comunicação de pensamento. Outro item, ainda desse capítulo, é a letargia, catalepsia e mortes aparentes. A gente já viu muito falar sobre isso, né? Sobre mortes aparentes, sobre pessoas que são sepultadas vivas, né? Por isso que se dá a Ministério da Saúde, né? Propõe que o sepultamento seja feito assim, dá um prazo de 3 horas e de 30 minutos, né? Para que seja constatado realmente a morte, o falecimento, né? Dos órgãos daquela pessoa. Na questão 422, os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem, geralmente, o que se passa ao seu redor, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e pelas orelhas do corpo. Eles aparentemente, a morte chegou para eles, mas eles não estão. Eles estão num estado letárgico ou cataléptico, né? Que não pode se mover, apenas às vezes escutam, né? O que está se passando, mas não pode se mexer nem nada. Os espíritos respondem: não, pelo espírito. O espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. Nenhum espírito pode se comunicar, que é por causa do estado que ele está. Por que ele não pode se comunicar? O estado do corpo se opõe a isso. O estado particular dos órgãos vos dá a prova do que há. Há no homem outra coisa além do corpo, visto que o corpo não tendo mais função, o espírito passa a agir. Isso quando é constatada a morte, então aí o espírito se desloca, né? Ele sai do corpo, então ele pode agir. Mas no estado de letargia e de catalepsia, não. Na questão 423, na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida. Na letargia, quer dizer, há uma aparência de morte, né? Ele não se mexe, não faz sinal nenhum, então dá uma aparência de morte. Então o espírito pode se separar inteiramente, mas ele pode voltar, né, em seguida, após passar esse processo de letargia. Ele está perguntando, né, se ele pode voltar em seguida. Na letargia, o corpo não está morto, já que há funções
que permanecem, né, algum órgão, né, o cérebro, não sei, permanece em atividade. Muito fracamente, né, mas permanece. Já que há funções que permanecem. A vitalidade aí está em estado latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. É o caso do casulo, né? Na crisálida, que ela parece que está morta, mas não, está num estado assim, como se estivesse hibernando, né? Os ursos, mesmo no estado de alta temperatura, eles ficam hibernados, né? Passam o inverno todinho para depois retornar à sua vida normal. Ora, o espírito está unido ao corpo, tanto que ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito aí não retorna mais. Quando um homem que tem as aparências da morte retorna à vida, é porque a morte não havia se completado. Tem um caso de um cantor sertanejo, uma dupla sertaneja, que aconteceu esse caso de letargia, que praticamente ele foi enterrado vivo, mas nesse estado de letargia, tá? Se eu não me engano era Sérgio Cardoso, uma coisa assim, que aconteceu. E acontece muitos casos, né, que a gente já ouviu falar de pessoas que depois que é feito desenterrado para ver as pessoas estão de bruço, né, e às vezes estão nesse estado de letargia, que não está propriamente, as suas funções não estão propriamente aniquiladas. Na questão 424, pode-se, por meio de cuidados dados a tempo, reatar os laços prestes a romper-se e tornar a vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? O Espírito responde: sim, sem dúvida. E disso tendes todos os dias a prova o magnetismo. É, nesse caso, um poderoso meio, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Tem pessoas que estão consideradas mortas e eles buscam, né, principalmente as pessoas que trabalham com socorro, né, às vezes eles fazem a pessoa retornar à vida através de massagem, principalmente o caso cardíaco, né, eles fazem voltar à vida, o funcionamento dos órgãos, né. Então a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea. Então os dois, né, parece que é a mesma coisa, né, mas a catalepsia normalmente as pessoas podem às vezes mexer com o braço, né, mexer com o olho, né, na catalepsia. Na letargia não, na letargia paralisa por completo. Então a letargia e a catalepsia tem o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica, ainda inexplicada. Eles diferem em que, na letargia, né, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências de morte, na letargia. E na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. No caso da catalepsia, você pode ver que a pessoa não morreu, que ela mexeu com o braço, ou consegue falar alguma coisa, né? Uma parte do corpo, né? A letargia é sempre natural. A catalepsia é algumas vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente
pela ação magnética. É muito comentado essa questão da letargia e catalepsia. Só mais um item aqui, gente, só para a gente fechar aqui. Está quase na hora, mas tem uns 5 minutinhos ainda. A questão do sonambulismo. Na questão 425, o sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? É uma independência da alma, mais completa que no sonho. E nesse caso, as faculdades estão mais desenvolvidas. Ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado incompleto de sonambulismo, no sonho, né? No sonambulismo, o espírito é inteiramente ele mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em estado cataléptico, não recebem mais as impressões exteriores. Este estado se manifesta, sobretudo, durante o sono, e é o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, ficando este entregue ao repouso indispensável à matéria. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito preocupado por uma coisa ou outra entrega-se a uma ação qualquer, que necessita do uso do corpo, do qual se serve. Então, de um modo análogo ao emprego que se faz de uma mesa ou de um outro objeto, objetos materiais, nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo da vossa mão, naqueles de comunicação escrita, nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, incluindo o da memória, começam a despertar. Esses recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou pelas causas exteriores e as comunicam ao espírito, que também, então, em repouso, não capta senão sensações confusas, frequentemente sem nexo e sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas, que são de vagas lembranças, seja desta existência, seja de existências anteriores. É fácil, então, compreender por que os sonâmbulos não têm nenhuma lembrança e por que os sonhos dos quais se conserva a memória não têm. O mais frequentemente. Nenhum sentido, eu disse o mais frequentemente, porque ocorre que eles são a consequência de uma lembrança. Precisa de acontecimento de uma vida anterior. E algumas vezes, mesmo uma espécie de intuição do futuro. No caso do sonâmbulo, ele às vezes sai, levanta da cama, vai lá na cozinha, volta, passeia, faz alguma coisa, depois volta a dormir e não se lembra de nada. Não consegue se lembrar. É diferente do sono, tá? Do sonho, né? Você ainda lembra alguma coisa, se o corpo é mais leve, mais tranquilo, talvez você consiga lembrar alguma coisa. A 426. O sonambulismo chamado de magnético tem relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, exceto que ele é provocado. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animal, que são modificações do fluido universal. Vamos parar por aqui, gente. Semana que vem nós continuamos ainda nesse mesmo assunto, que a gente ainda vai continuar nessa parte de sonambulismo, tá? E a questão da segunda vista. Deus abençoe todos vocês. Vamos continuar agora com o Evangelho segundo o Espírito.